Fala pessoal, sejam todos bem-vindos a mais uma videoaula aqui do canal e hoje a gente vai para a nossa última aula do nosso tutorial de Python 2020, tá? Então, a gente vai dar sequência aí e agora a gente vai fazer uma aula 100% prática, tá bom? Então a gente vai começar organizando a nossa pastinha aqui do nosso projeto, a gente vai criar uma pasta, tá? Dentro da nossa pasta geral, a gente vai criar uma nova pasta e vamos colocar os nossos exemplos dentro dessa pasta. Então a gente vai pegar todos os nossos 18 exemplos, vamos colocar dentro da pasta exemplos, tá? Então agora a gente tem uma configuração de pasta mais ou menos assim. A gente tem a nossa pasta geral chamada aula Python, a gente tem os nossos exemplos, a gente tem o nosso Flask Project, né, que é a pastinha que a gente criou aí na última aula, e a gente tem o nosso ambiente virtual, que eu já ensinei em um outro vídeo como criar, e vou deixar o link aí na descrição. E agora, então, dentro da pasta Flask Project, tá, a gente tem uma pasta Templates, tá, e aí dentro dessa pasta Templates a gente tem 3 arquivos que nós copiamos lá na última aula. Agora, a gente precisa criar dentro da pasta Flask Project, tá, um novo arquivo. E esse novo arquivo vai se chamar search.py. Beleza? E dentro desse arquivo search.py, a gente vai copiar, tá, o código do exercício do exemplo 18 e vai colocar aqui dentro. Um outro detalhe é que o arquivo Hello Flask, que estava aqui dentro da pasta Flask Project, a gente pode estar excluindo, que a gente não vai mais utilizar ele, tá bom? Então agora a gente vai criar um novo arquivo dentro da pasta Flask Project, tá? E vamos chamá-lo de main app.py, tá? E dentro desse arquivo main app.py, a gente vai começar importando, né? Então, from Flask, import Flask, tá? Então a gente vai começar importando o Flask, assim como a gente tinha feito no nosso Hello Flask lá na nossa demonstração para botar o nosso servidor para rodar, tá? Então a gente já tem aí a importação do Flask e agora a gente precisa também importar o nosso search.py, tá? Então from search import e o nome da função que a gente precisa importar é print vowels, beleza? Então, agora a gente precisa aí criar uma instância, assim como a gente fez no nosso arquivo exemplo, a gente precisa criar uma instância e atribuir a ela o Flask, tá? Então, app vai receber, né, vai ser atribuído a variável app Flask. E aí, entre parênteses, como argumento aqui, a gente coloca dunder name, tá? Isso aqui é só para o Flask aí poder inicializar os arquivos necessários para o nosso web server, tá? Então a gente já vai aproveitar aí também e na última linha aqui a gente vai colocar na última linha mais para baixo aqui a gente vai colocar app.run, tá? E a gente também vai aproveitar e colocar aqui, ó, dentro como argumento, a gente vai passar debug, tá? Equal, né? Ou seja, a gente vai atribuir debug true. A gente vai setar como true, justamente porque cada vez que a gente fizer uma alteração aí no nosso servidor, ele já detecta essa alteração e roda, né, e já reseta o web server de forma automática, sem a gente precisar ficar fazendo de forma manual, tá? Então, beleza, a gente setou aqui o app run como debug true, tá? Tô com as minhas anotações aqui. E aí, como eu expliquei, isso aí faz com que o web server ele faça as atualizações automaticamente, tá bom? Então agora a gente precisa criar a nossa primeira URL. Então a gente vai criar aqui um app route, tá? A gente vai criar um app route e aí esse app route ele vai ter como página, né, ele vai ter como URL a página inicial, beleza? Então app route, e agora a gente vai criar uma função, né, uma função para ir para nossa página inicial. Então a gente vai criar aqui def hello, né, uma função. A saída dessa função vai ser
str, vai ser uma string, tá? E aí ela vai, assim que ela for ativada, né, ela vai retornar então uma mensagem. Então, quando a gente for até essa URL aqui, né, ela vai disparar uma mensagem que é bem-vindos ao buscador de vogais. Beleza? E aí, um outro detalhe, galera, importante é que aqui na nossa configuração de pastas a gente precisa colocar um arquivo CSS, que eu também vou deixar o link aí na descrição, tá? A gente precisa colocar um código de arquivo CSS para estilizar aí a nossa página. Como eu falei antes, tá? HTML e CSS não são o foco do canal, então eu vou deixar somente o código aí para a gente disponibilizado para a gente. Então eu vou criar um new folder aqui e vou chamar essa pasta de HF, beleza? Não, mentira, minto, é static, tá? A gente vai chamar essa pasta de static, tá? E dentro dela a gente vai criar um arquivo chamado hf.css, tá? E a gente vai copiar um código que eu vou deixar o link aí na descrição. Então é só copiar e colar aqui dentro e a gente tem o nosso arquivo CSS pronto, tá bom? E aí a gente vai precisar também, dentro da pasta Flask aqui, como eu já tinha falado, a pasta template com os 3 arquivos que a gente copiou lá da última aula, o base, né, o base.html, o entry.html e o results.html, tá? Então os códigos HTML eles também podem ser encontrados na descrição aqui do vídeo e você pode até lá no link e baixar, tá bom? Então agora a nossa estrutura de dados ela tá assim. A nossa pasta geral Flask Project tem 2 arquivos, search.py e mainapp.py. A gente tem uma pasta static dentro da nossa pasta Flask Project e dentro dessa pasta static a gente tem um arquivo chamado hf.css. A gente também tem uma pasta template dentro da pasta Flask Project e dentro dessa pasta template a gente tem um arquivo chamado base.html, entry.html e o results.html. Tá? Então a gente vai estar rodando o nosso aplicativo aí, tá? Vamos rodar o nosso servidor e vamos testar o nosso aplicativo, tá? Deixa eu tirar os errinhos aqui da PEP8, beleza? Deixar ela conforme a PEP8 aqui. A gente está importando o print values aqui, mas não está usando, beleza? Então tá tudo rodando perfeito. Então eu já estou aqui com o meu terminal aberto, tá? A gente vai aí rodar o nosso código. A gente vai rodar Python 3 mainapp.py, que é onde a gente vai startar o nosso servidor, tá? Então, se você não sabe como criar um ambiente virtual, de novo, eu vou deixar o link aí na descrição e você pode ir até lá e aprender a criar um ambiente virtual. Então, a gente tem um problema aqui, né? Flask object has no attribute round, né? Não é round, é root, tá? Então, é root. Então, já vamos corrigir aqui. E vamos rodar novamente. Então o nosso servidor ele está rodando. Vamos até a página principal aqui, tá? Então vamos até a página principal e o nosso servidor web está rodando perfeitamente, tá? Então a gente já tem aqui a nossa mensagem bem-vindos ao buscador web, beleza? Então vamos dar sequência. Vou olhar as minhas anotações aqui. Então agora a gente precisa de uma página em que a gente possa digitar a palavra a ser buscada, beleza? Então a gente vai criar aqui um novo app route. Então a gente vai botar aqui app.route, né? E aí ele vai ir para a URL entry /entry, beleza? E aí a gente vai criar uma função def entry page, tá? E essa função, a saída dela vai ser um HTML. A saída dela vai ser um HTML. Beleza? E aí agora a gente precisa também, a gente vai renderizar, né? A gente vai renderizar um dos nossos arquivos, um dos nossos templates aqui, tá? O nosso templates HTML. Então a gente precisa importar aqui junto com o Flask, a gente precisa importar o render template, tá? Isso aqui vai renderizar pra gente o nosso HTML. Então aqui embaixo, então a gente vai precisar então return
render template, tá? E esse render template ele vai levar como argumento duas coisas. O primeiro é o nosso arquivo HTML que a gente vai querer renderizar, então entry.html, tá? E aí o segundo parâmetro, deixa eu formatar da maneira correta aqui como pede na PEP 8, tá? Então, o nosso segundo parâmetro aqui, nosso segundo argumento é o título da página, beleza? Então, the title, tá? Que vai ser o título da nossa página. E esse título vai ser Bem-vindos ao buscador de vogais. Bem-vindo ao buscador de vogais. Esse vai ser o título da nossa página. Então, quando a gente renderizar, né, esse template entry.html, ele pede um título que vai ser aí bem-vindos ao buscador de vogais, tá bom? Então, agora vamos fazer um novo teste, tá? E vamos até aí o entry, né? Vamos até o URL entry. Então, /entry. A gente tem um erro aí, vamos ver como é que tá o nosso servidor web. Ele parou, na verdade, é por isso que não funcionou. Mas é só a gente rodar de novo aqui e até o entry. E aí pronto, a gente já tem um layout aí onde a gente pode digitar a nossa frase para fazer a busca, beleza? Então vamos clicar aqui, vamos fazer um teste. Vamos digitar aqui uma palavra, computador, tá? E vamos clicar aqui em Do It para ele fazer a busca e a gente vê o que acontece. Então, quando a gente clica aqui para ele fazer a busca, né? Ele dá uma mensagem de Not Found, né? A URL solicitada não foi encontrada no servidor. Isso significa aí, então, que a gente, né? Aqui a gente não tem uma URL que se chama Search For, tá? Para executar a ação, né? De mostrar para a gente as vogais que foram encontradas. Então a gente precisa criar uma URL chamada Search For, beleza? Então para isso é bem simples, a gente vem aqui no nosso web server, né, no nosso back-end, vamos criar aí um novo app route, tá? Esse app route aqui, ele vai, né, levar a URL, ele vai até a URL Search For, beleza? E aí a gente vai criar uma outra função, tá? Que vai se chamar def do underline search, tá? Então ele vai fazer a busca de fato e vai ativar aí, ele vai ativar a nossa função, beleza? Então a saída disso aqui vai ser uma string, beleza? Da forma mais fácil, isso aqui vai ser uma string, a saída. E aí a gente precisa então definir uma variável chamada phrase, tá? E essa variável phrase, ela vai ser atribuída a ela, então request.form, tá? Esse request.form aqui eu já vou explicar para vocês o que é, e ele vai levar como aqui entre colchetes phrase, beleza? Então, primeiro a gente precisa explicar aí um conceito bem simples de post, tá? E request do nosso servidor web. Então, quando a gente fala de post, né, o conceito de post é quando a gente envia uma informação lá do browser para o servidor, e o request quando a gente solicita informações do servidor pelo browser. Então, o que a gente vai fazer aqui? Quando a gente clicar aqui em Do It, a gente vai criar lá dentro do nosso servidor web uma variável chamada phrase que vai armazenar a variável, vai armazenar a informação que a gente passou aqui, a palavra que a gente passou aqui nesse campo. Então é isso que essa variável phrase aqui ela está fazendo, ela está armazenando essa palavra aqui, essa string, beleza? A gente precisa aqui também importar o request, tá? Então a gente precisa para armazenar aquela palavra que está lá, a gente precisa importar lá em cima o request, beleza? Então agora, toda vez que a gente clicar em Do It aqui, a gente vai armazenar essa palavra aqui
tá? Que a gente digitou aqui dentro da variável phrase, tá bom? Então agora a gente vai dar sequência aí na nossa função. Aqui dentro do app_route, a gente também precisa especificar esse método, né? Se ele é um post ou se ele é um request. Então, como ele é um post, a gente vai colocar aqui methods, tá? Igual, né? Methods atribuído igual aí a post. Então, a gente põe dentro de colchetes post. Beleza? Então, esse método aqui é do essa função aqui, né, esse app_route aqui, ele está recebendo um método post e não um request, ou seja, a gente está recebendo uma informação lá do browser e não enviando uma informação para o browser. Então a gente armazenou aqui e agora a gente vai dar sequência, tá? Agora deixa eu dar uma olhada nas minhas anotações aqui. A gente já passou a string como argumento da nossa função printVowels, tá? E vamos chamar logo abaixo. Deixa eu ver como é que ficou aqui. Agora a gente precisa passar essa string como argumento da nossa função printVowels. Então agora vai ficar o seguinte, né? Agora a gente vai dar um return aqui, return, e esse return vai ser, como eu falei lá no começo, uma string. E a gente vai ativar a nossa função printVowels e o argumento dessa função, né, que a gente criou vai ser a frase que a gente está recebendo lá do browser, tá? Então, esse argumento phrase aqui é esse argumento phrase aqui dentro da nossa função printVowels, beleza? Então é isso que a gente está fazendo, a gente está pegando a nossa string lá do browser, está armazenando ela numa variável e está passando essa variável como argumento da nossa função. Então agora a gente vai testar aí, vamos fazer mais um teste e ver se está funcionando. O nosso web server está rodando bem certinho. Então agora é só a gente rodar um novo teste. Então a gente tem a palavra computador, vamos clicar em do it e aí a saída, né, a gente é levado para a página search for e dessa página search for, então a gente tem as nossas vogais que foram retiradas da palavra computador, tá? Não é nada muito bonito, é tudo bem simples aqui, galera, só para mostrar mesmo as funcionalidades, tá? Até porque, como eu falei antes, HTML e CSS por enquanto ainda não são a minha especialidade e não tem como eu criar alguma coisa aí, alguma página, alguma coisa assim para ficar mais estilizado, tá? Então a maneira mais fácil que eu encontrei foi só gerando essa saída aqui, essa saída string aqui para mostrar para vocês. Então tá tudo funcionando perfeitamente, tá? A gente pode de novo vir até entry aqui e digitar alguma outra palavra. Vamos digitar paralelepípedo. E aí as vogais que estão dentro da palavra paralelepípedo são essas aqui, tá bom? Um detalhe é que a gente está utilizando o conceito de set aí, né, que não deixa a gente ter nenhuma palavra repetida, nenhuma vogal, né, repetida dentro da nossa string, tá bom? Então a gente sempre vai ter as vogais únicas de cada palavra que a gente digita lá, tá bom? Então já peço desculpa aí por não ter nada estilizado aqui para essa página, tá? Mas realmente HTML e CSS por enquanto ainda não são a minha especialidade, tá? Então, show de bola, tá tudo funcionando perfeitamente, tá? Espero que vocês tenham gostado aí, o nosso servidor tá rodando perfeitamente, o nosso back-end tá tudo certinho. Espero que isso aqui possa dar algumas ideias para vocês aí colocarem em prática algum projetinho, alguma coisa assim, tá? Então é isso, vamos terminando essa aula por aqui, que ficou bem longa, aliás, mas espero que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham gostado aí desse curso e fiquem ligados que tem mais videoaulas vindo por aí, tá bom? Então falou, um abraço e tchau!